Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu chamar a Lani aqui, pessoal. Vamos chegando. Deixa eu chamar a Lani aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Lani chegou. Lani, vamos fazer o seguinte, querida. Vê se você consegue me chamar para ver se eu consigo te visualizar, tá? Eu acho que agora vai dar certo. Ai, tomara que dê certo. Eu quero te ver, Lani. Já tô te chamando, tô te esperando. Ai, agora deu certo. Pronto, Nessa live sem ver esse rosto lindo que eu morro de saudade. finalmente. Isso, não sei o que aconteceu, Lani. Eu tava no iPad, e aí, enfim, né? Alguma coisa rolou aqui. Mas que E bom, olha, vamos ver o pessoal que tá chegando. Seja bem-vinda, Lani, tá, querida? Tô muito feliz de ter dado gratidão. certo aí o nosso encontro. Vamos Finalmente, esperar. né? Finalmente, depois de muitas tentativas, né, Lani? Nossas agendas estavam realmente incompatíveis, mas há muito tempo eu estava esperando por essa live. É sempre uma alegria muito grande falar com você e ter sua presença aqui. Bom, o pessoal estava entrando e aí, né, a gente precisou sair. E aí a gente pode esperar um pouquinho, deixa eu ver, ProQuality chegou, Fox Terra Overland, meu esposo querido, da nossa. Esse aí é o perfil das nossas viagens off-road. Que legal. Isso. Acho que a gente pode começar, né, Lana? O pessoal vai chegando. Ah, tem mais, olha que legal, né? Neca Claros entrou, seja bem-vinda. ProQuality também. Sejam todos bem-vindas, gente. Vocês são muito, Vou muito queridos, viu? aproveitar Muito para bem-vindos mandar aqui. alguns aviãozinhos. Isso, aproveita, gente, manda os aviãozinhos, convidem os amigos. Essa live, eu prometo que ela tá assim, vai ser maravilhosa. Deixa eu ver, Karina Verdag, minha querida nutricionista, formou comigo. Seja bem-vinda, cara. Gente, vamos começar então, né? Uma alegria muito grande receber minha querida amiga Lani, queridíssima do meu coração. E hoje nós vamos falar sobre o poder da escrita, né, Lana? Escrita terapêutica, maravilhoso, né? E aí eu queria que você se apresentasse, Lana, aqui para minha audiência. Seja muito bem-vinda. Então, nossa, é uma honra poder estar aqui, né? A gente já vinha procurando acertar, ajustar esse dia, né? E finalmente estamos aqui. Então, me sinto muito honrada e grata de estar participando, Luiz. Para quem não me conhece, eu sou a Alane, né? Sou uma apaixonada pelo autoconhecimento, né? Pelo desenvolvimento. Sou psicanalista clínica, né? Terapeuta e desenvolvi uma ferramenta onde a escrita ela é assim o grande como se diz assim, instrumento de pesquisa minha, né? Já a escrita me acompanha desde sempre, desde garotinha, pequenininha, eu já utilizava e basicamente em todas as fases, né, da vida, a escrita está ali lado a lado. Então eu sempre me intitulo como uma pessoa buscadora, né, do conhecimento, de ferramentas, então uma estudiosa, e estar aqui hoje especialmente muito bom, sem palavras. Linda, querida. A gente se conheceu no mundo online, né? E desde sempre a gente sempre se conecta, né? A gente partilha dos mesmos valores. A gente ama a escrita, né, Lani? Eu não sei, se você sabe, mas eu sou filha de escritor, então eu nasci no meio de Oh, livros, né? E minha bem. mãe também, meu pai é escritor, e minha mãe, todas as mensagens que ela manda, assim, a gente vê que tem essa questão muito forte da escrita. Então, para mim também, assim, a escrita além de ser terapêutico, ela é a minha vida. Assim, eu nasci lendo, nasci escrevendo, né? E eu sei do poder que é da escrita para o autoconhecimento.
né, Lani? Então, assim, é realmente muito legal isso. E eu já venho nos meus atendimentos trabalhando muito também essa questão da importância da escrita, né? Eu faço um trabalho também de autoconhecimento através, né, dos processos de emagrecimento. E eu acho a escrita algo assim fantástico, um instrumento maravilhoso, porque a gente consegue trazer aquilo que está lá no inconsciente guardadinho, aquelas memórias afetivas que a gente tem com a comida, a gente consegue, através da escrita, trazer isso e flui muito mais lindo o processo, né, Lani? Me fala um pouquinho aqui, só uma curiosidade. Quando que a escrita começou a fazer parte da sua vida? Então, eu lembro que eu não me recordo exatamente qual a idade, mas eu sempre tive essa aptidão. Eu ficava observando as minhas professoras, né? Então, uma das brincadeiras favoritas era brincar de professora. Então, eu e algumas amigas, a gente, acho que eu deveria ter uns 8, 9 anos por aí. A gente ficava revezando. Uma hora eu era professora, tinha lá o quadro negro, o giz colorido, que era uma festa naquela época. E aí a gente ficava ali, né, simulando uma sala de aula. E eu sempre fui muito tímida, né? E a partir dessas vivências, né, eu fui perdendo um pouco essa timidez, eu ainda sou tímida, mas confesso que eu melhorei bastante. Então, eu costumava pegar folhas de papel em branco mesmo, né? Dobrava ao meio, grampeava, fazia aquela capinha e ali eu ia escrevendo. E eu tinha uma tia que ela era como se fosse uma incentivadora. Ela criava uns cadernos que, se hoje as pessoas tivessem o hábito, talvez fossem aqueles cadernos de memórias, né? Onde você faz colagem, você anota insights, frases, enfim. E já na adolescência, nós tínhamos uns cadernos de perguntas e respostas. Não sei Sim, você era o nosso vivenciou. Messenger, né? A gente não tinha internet, não tinha Facebook, era o nosso Messenger. E mandava mensagem, né, na sala de aula. Internet, então a gente tinha era um sistema de um caderno, né, com numerações, linhas numeradas, e aí a gente ia colocando o nome, assim, eram perguntas bem curiosas, né, de repente a gente já estava despertando para paquerar, enfim, era muito gostoso essa vivência. E numa fase já após adolescência, acho que uma adolescência assim, já mais indo para a fase adulta, eu comecei numa intimidade muito grande com Deus. Eu escrevia cartas para Deus. É como se naquela época não tinha muito essa coisa dos pais, dessa preocupação, se o filho está triste, se o filho está. Sabe que a gente tem essa preocupação hoje. Então não tinha terapeuta, né? Psicólogo assim, não era, sabe, muito comum na época. Então, cada um que se resolvesse da melhor maneira possível. Então, foi um momento assim de grande intimidade, né, onde eu escrevi os meus desabafos, né, eu tinha convicção de que aquela escrita era uma ligação direta com o divino. E após essa experiência, a escrita continuou me acompanhando, né, aí veio a fase já faculdade, trabalhando, então eu deixei um pouco assim de lado, mas aí veio a maternidade. Então essa escrita voltou à tona novamente, porque é uma fase muito especial, né? Foi um momento da vida assim que eu esperava muito, sonhei, idealizei bastante. Então eu fiz um diário, né? Um diário onde eu relatava semanalmente como eu estava me sentindo, as minhas emoções, às vezes um pouco de deslocamento, assim, de solidão. Eu também, a minha maternidade foi distante da minha mãe. A gente começou a se corresponder com cartinhas mesmo. Toda semana o meu esposo ia
despachar os relatórios da empresa dele. E aí eu aproveitava fazer uma cartinha para minha mãe e ele aproveitava e colocava no correio. E ela Sempre escrita, né? Sempre presente em todos esses momentos. praticamente semanalmente chegava cartinha e eu respondia. Então, e assim foi. Aí depois nasceu a minha filha, e aí eu continuei até os 5 aninhos de idade. Eu acompanhei todas as fases dela, escrevendo, fazendo álbuns. Enfim, aquela coisa que a mãe sempre faz, né? A Carol é filha única, então pude assim, me dedicar à maternidade de uma forma muito gostosa. E a escrita estava lá, presente. Sempre presente, que lindo. E quando, Lani, assim, que você começou realmente a trabalhar isso nos seus processos, né, com os seus pacientes? Então, já no consultório, antes da minha formação, né, porque eu passei mais de 20 anos no mundo de administração de empresas, eu já tinha uma certa inclinação por essa área de humanos, eu sempre estava tentando resolver conflitos, então, após mais de 20 anos, foi que eu despertei, né, e fui procurar essa coisa do autoconhecimento, aí fiz uma formação de coaching, né, e posteriormente aí veio, né, a formação final da psicanálise, eu comecei a clinicar. Então, eu nem cheguei a utilizar muitas ferramentas aprendidas na formação anterior, né? Mas eu comecei a perceber que através da escrita realmente, né, observando a minha trajetória, observando também outras trajetórias, né, de outras pessoas, e despertou essa curiosidade de querer pesquisar, né, quais são os benefícios que a escrita a gente consegue, né? Então, a partir daí eu não parei mais. Até hoje eu sou uma pesquisadora e fui observando, né, realmente o benefício nos meus pacientes, né, em processo de desenvolvimento, que a escrita ela realmente é tudo isso que a ciência, né, através de várias pesquisas, vem a cada vez mais comprovando, assim como a meditação, a oração e várias outras práticas. Isso, eu estou curiosa agora, vocês que estão aqui, responde pra gente se vocês praticam a escrita, se vocês têm o hábito de Sim, escrever. Coloca aqui pra gente, me vê essa curiosidade, porque como é algo assim que desde minha infância, né, igual eu falei pra vocês, eu nasci no meio de livro, de escritas e tudo, pra mim é algo que é fácil, é algo que flui a escrita. Mas para algumas pessoas não, sabe, Lana? Eu vejo as minhas pacientes, né, quando eu falo, olha, vamos começar a usar a escrita, né, assim, antes de você buscar comida, vamos observar as emoções, os sentimentos e coloca isso no papel, porque aí é uma forma de extravasar, né? E elas falam, Cida, eu não sei nem por onde começar. Então, coloca aqui para mim, gente. Ó, essa live vai ter participação. Eu quero todo mundo participando aqui, hein? e dá coraçãozinho também aí, que é o combustível. Dá coraçãozinho. Vamos levar essa live para mais pessoas. Ó, ProQuality está perguntando se vai ficar gravado. Sim, nós vamos gravar, tá? Só se acontecer algo muito obscuro aqui na internet que não vai ficar gravado, mas eu espero que não, tá? Mas a gente vai gravar assim, aí vai ficar lá no meu perfil, tá? É só ir lá e conversar com a gente aí, ProQuality. Se tiver alguma dúvida, coloca lá nos comentários que aí a gente responde depois, tá? Vai ser uma alegria ter você lá com a gente. Pessoal, vão participar. O que acontece com essa coisa das pessoas falarem que a escrita, sabe, não, é porque a escrita ela pode ser um hábito, né? Ela é um hábito. E para você entender como que os hábitos eles funcionam, né? A gente precisa passar a se observar mais, né? Que é um passo assim fundamental é você todo o processo de mudança, todo o processo que você muitas vezes precisa fazer alguns ajustes para você alcançar novos objetivos, novas metas, né? Então, primeiro ponto, você precisa saber onde você está, né? Em que momento da vida eu estou? Qual é a fase, né? Eu estou em que fase da vida? Por exemplo, eu hoje, né?
eu quarentei, né, há poucos anos atrás, né, há 4 aninhos atrás, e eu entendo que eu já me realizei em várias áreas da vida, né? Uma delas, essa realização sendo mãe, né? Eu entendo que profissionalmente também eu já tenho uma certa bagagem, né? Eu não me dou por satisfeito, porque a gente está sempre buscando, somos eternos buscadores. Então, eu estou numa fase da vida de mais leveza, né? Incrivelmente, há 15 anos, 20 anos atrás, eu ficava preocupada como seria essa fase, né, desse amadurecimento, principalmente sendo mulher e tal. Então, observar qual é a fase da nossa vida, né, porque também há processos que a cada 10, 12 anos, ou a cada 7, 8 anos, a gente vai mudando de fases, a nossa fase vai, sabe, a gente vai alcançando coisas diferentes. Então, tem pessoas que em um momento da vida elas tinham até o hábito da escrita, como por exemplo na adolescência, né, que é bem comum. E aí a vida, né, acontece em várias circunstâncias, ou você vai para a universidade, vai morar fora, vai casa, tem filho, então algumas coisas acabam interrompendo aquele hábito que era tão prazeroso para você, que talvez você não entendesse que tivesse esse cunho terapêutico, mas que no fundo, havia o cunho terapêutico, entendeu? Então, assim como tantas outras práticas que a gente faz, né, nós não temos essa consciência que aquilo é benéfico, mas que a gente faz e se sente bem, então a gente não percebe. Então, a escrita também tem. Por quê? A escrita, quando você decide escrever, você está reservando um momento para você. Então, é autoamor. Você está ali praticando um momento, né, de acolhimento. O caderno, ele não vai julgar. Diferentemente Sim. quando você chega para aquela sua amiga, ou então, entende? Para alguém, e aí sempre as pessoas elas vão, com base nas suas experiências ou nas vivências de outras pessoas, de forma positiva, querendo nos ajudar, elas querem, às vezes, impor condições para a gente que não condiz com aquilo que a gente quer. Então, aí Sim. vem aquela coisa do julgamento, e muitas vezes você fica profundamente insatisfeito com o que alguém vem falar para você, porque é a maneira daquela pessoa. Entende? Então, na escrita, você vai poder, né, esvaziar, né, colocar a forma que você escreve, o conteúdo que você escreve, o objetivo que você quer para aquela escrita. Digamos, na sua área da nutrição, né, qual seria o papel da escrita? Né? Porque provavelmente você, como nutricionista, o, a profissão em si, você tem ali, abrange uma determinada área, mas você acaba absorvendo essas questões emocionais, né? E que muitas vezes existe até essa necessidade de encaminhar para um profissional da saúde Sim. mental, enfim, para outras especialidades, né? Mas a escrita é algo simples, é algo acessível. Essa escrita ela Uhum. pode provocar, despertar sentimentos mais difíceis de lidar? Pode sim. Pode despertar coisas mais intensas, emoções, né, mais intensas? Pode sim. Então, talvez um outro profissional vá poder, né, ter esse acolhimento, né, de uma forma mais ampla. Mas em todas as áreas a escrita ela é bem-vinda. Né? Isso é muito interessante, Lani, assim, o que você falou, porque muitas vezes a dificuldade da pessoa de emagrecer, né? Vamos trazer para o caso da nutrição. Às vezes ela passa por dieta, ela até tenta, mas ela não consegue. E quando ela começa através da escrita, que é puro autoconhecimento, é o encontro dela com ela mesma, né? Assim, e muitas vezes o que a pessoa precisa, quando ela conta para uma amiga, é falar, é externalizar aquilo. E é quando a gente não consegue muitas vezes esse acolhimento, né?
Porque o ser humano, ele tem uma necessidade, não uma necessidade de julgar, mas uma necessidade de já dar uma resposta para aquilo. Às vezes a pessoa só Solucionar. precisa falar, A gente né? quer soluções, a gente quer solucionar muitas vezes o problema do É, outro. e por amor, a gente quer ajudar o outro, dando uma opinião, enfim. Mas, na verdade, o que aquela pessoa precisa, às vezes, é só de um acolhimento, de uma escuta ativa, né? E quando ela não encontra essa escuta ativa, muitas vezes ela se perde. Então, eu vejo um processo de emagrecimento, quantas vezes a pessoa não consegue seguir uma dieta, ou seguir um processo, né? Que seja sem dieta, ou aconselhamento nutricional, enfim, mas ela não consegue porque tem algo muito mais profundo ali. E quando ela começa a trabalhar essa escrita, é exatamente o que você falou, vem à tona situações que não tem nada a ver com a dieta. Não tem nada a ver com o fato dela não estar conseguindo seguir dieta, mas é algo bem mais profundo que, se a gente encaminha para o profissional, né, da área e ela consegue resolver isso, ela volta para o processo de nutrição e desenrola e consegue o objetivo dela, sabe? Então, por Exato. isso eu acho a escrita fantástica nesse sentido. Assim, ela abre uma possibilidade, né, de você colocar para fora aquilo ali que está te incomodando, que você nem sabe, né? E a escrita, quando a gente começa, ela flui. De repente, você começa, eu não sei o que eu vou escrever, você senta ali e começa a escrever um parágrafo que está desconectado, de repente as coisas vão acontecendo, né? Isso é muito, muito importante. E vale lembrar que, às vezes, quando o processo não acontece, porque assim, nós profissionais, a gente sabe que tem os benefícios, gostamos de escrever, então para a gente é fácil, né? Aham. Porém, para quem não tem a prática, não tem o hábito, né, isso ela não enxerga com a mesma lupa que nós. Então a gente fica às vezes até assim, naquela meio que naquela angústia, eu queria tanto que ela escrevesse, mas aí não acontece. Então, isso ocorre num processo que seria de fala. Muitas vezes o paciente, o cliente, se ele não estiver aberto a viver aquele processo, não vai fluir, entendeu? Então não Uhum. ocorre só com a escrita. Então, assim, é bom pensar sobre isso, porque se eu estou aberta, né, eu preciso pelo menos me dispor mesmo que aquilo não me dê um resultado assim surpreendente, sabe, seja uma pílula mágica, mas pelo menos eu vou estar reservando ali alguns momentos para mim. Não precisa você limitar o tempo, 5 minutos, 10, 15. Eu sempre peço para as pessoas, elas veem a escrita como um ritual. E às vezes a pessoa chega para mim e fala, Lani, eu não consegui encaixar a escrita em momento nenhum do meu dia. Aí eu chamo e falo, vamos ver como é que está a sua agenda, como é que está a sua rotina. Vamos ficar pelo menos numa janela de uma semana. Você vai começar a escrever, não com esse cunho terapêutico, mas para você mensurar a sua rotina. O que você costuma fazer de manhã? O que você costuma fazer à tarde? Sabe, à noite? Como é que se repetem esses dias? Né? Como é que está a tua rotina hoje? E aí, às vezes, a pessoa magicamente fala assim, Lani, eu descobri que eu tenho tempo para cuidar do cachorro, do papagaio, do marido, dos filhos, do trabalho. Sabe, eu fico às vezes me enfiando de trabalho, porque existem questões internas que eu não dou conta e eu nem sei que tenho, não tenho consciência delas. E aí eu fico, sabe? Tem pessoas que são fissuradas em organização, que são muito exigentes. Então, às vezes, o próprio nível de exigência, às vezes, impede que os processos aconteçam. E aí, o que eu falo? Então, vamos arrumar isso. Vamos ver o que a gente pode mexer aqui para que você sobre um pouco de espaço para você, entendeu? Você tem que criar um ritual para você, né? Os rituais matinais, Sim, noturnos. claro. Então, são vários aspectos, né? Então, porque tem pessoas que elas amanhecem no nível máximo já, né? E aí engrenam no dia, vão dormir já pelo cansaço e aí no outro dia já entram novamente. Então, assim, a pessoa não tem tempo para ela. E isso está muito errado.
tem que ter Sim, e isso é muito interessante, né? Eu percebo também nos meus atendimentos, né, assim, uma dificuldade de organização, de planejamento das refeições, né? Exatamente por isso, esse tumulto, a pessoa já acorda no 220, aquele tanto de coisa para fazer e tal, e muitas coisas ficam a nível da mente. Nossa, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E chega no final do dia, ela está exausta e não fez a metade do que ela se propôs a fazer, porque estava tudo lá na mente, né? E aí, quando a gente trabalha a ferramenta do coach, né, que é a ferramenta de organização, de planejamento, de priorizar as atividades do dia, isso é escrita, né, porque a gente fala, escreva a sua rotina, escreva onde é que você está colocando a sua energia e que está indo embora, que você não está, né, tendo o retorno disso. E porque às vezes a gente acha que a escrita é só sentar, escrever um poema, alguma coisa, e não. O planejamento diário, ele é uma escrita. E é super importante, né? E eu vejo muito nos meus processos, né, que eu estou acompanhando, assim, a pessoa, quando ela começa a organizar, a se planejar, ela tem mais tempo para se organizar com relação à alimentação, sabe? Ela tem mais tempo para preparar algo para ela. Ela tem mais prazer de fazer isso. Por quê? Porque está organizado. Às vezes a pessoa, de uma lista de 10 itens, ela fez 7, mas ela foca naquilo que ela não fez. E aí, isso traz um transtorno muito grande, né? Então, assim, peso o na fato parte de fazer o financeira. planejamento, o fato de planejar o dia, de falar, não, eu vou fazer isso, 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 já é uma escrita e já traz essa leveza que a escrita, né, propõe também, né? E você percebe também que, por exemplo, você preparar o seu alimento, você colocar a mesa. Aí as pessoas falam, ah, mas colocar a mesa, às vezes eu estou sozinha, não tem ninguém. Eu não vejo necessidade disso, mas assim, é você se mimar, sabe? Se amar. Você, isso traz um prazer, isso traz um Porque bem-estar. se a gente não faz isso, a comida vai fazer, né, Lânia? Aí a comida que vem em excesso para entrar nesse vazio. Então, se preparar, se organizar, esse mimo que você falou, eu também uso essa palavra, eu acho lindo, né? Esse mimo que a gente faz de organização mesmo é fundamental para você preencher aquilo que está te incomodando, que não seja a comida, né? É um processo lindo também. E isso faz uma relação por exemplo, eu sempre falo, né, que nós humanos somos muito barulhentos, a nossa mente ela é muito barulhenta, a gente está o tempo inteiro tentando solucionar coisas, assim, são pequenos detalhes, né, que compõem o nosso dia e que a gente faz, lógico, a maioria deles no piloto automático, né, de forma inconsciente, não temos consciência, assim, a alimentação, ela compõe tudo isso. A alimentação é o que nutre o nosso corpo, né? Os pensamentos, os bons pensamentos nutrem a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente. Então, é uma engrenagem. Essa engrenagem, ela precisa estar sincronizada em várias áreas, né? E à medida que você vai olhando para essas áreas e você vai arejando, nem que seja, sabe, 5%, 10%, sabe, é melhor do que estar no zero, às vezes até no negativo. Então, Uhum. você vai dando clareza para as outras áreas. E a escrita, ela é um caminho. Digamos, se você pede para uma paciente sua, né? Como é que você anda nutrindo o seu corpo? Como é que está a sua alimentação, sabe? A coisa do diário alimentar, né? Que é muito comum. E passar, sabe, a trazer isso abrangendo outras áreas também da vida, né? Isso vai ampliando. Então, assim, muito importante. Muito mesmo. E assim, Lani, e quantas pessoas já têm essa noção de que a escrita ela traz, né, algo que está lá escondidinho, que está guardado, e de certa forma ela tem receio da escrita exatamente por isso. Tá? E aí eu estou te fazendo essa pergunta porque é muito comum quando eu peço um diário alimentar para os meus clientes, eles fogem, eles não querem enxergar para aquilo, sabe? Eles não querem olhar para aquilo, né? E assim, e aí quando eu peço, não é no intuito de julgamento, de falar, ah, você está errando nisso, não. O diário, ele é mais para a pessoa que escreve do que para mim.
né? Porque enquanto ela está escrevendo ali, ela está se auto-observando, né? E eu percebo muito essa dificuldade da escrita do diário por Ah, receio mesmo, sabe? Ou do julgamento, ou do próprio, né? Do auto-julgamento mesmo, de entender que realmente ele não está sendo autorresponsável pelo processo. isso. Na psicanálise, isso daí, a palavrinha correta de falar seria a resistência, né? É a Resistência. resistência. Isso, porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Ele quer zona de conforto. Ele Uhum. quer ficar ali sem gastar energia. E, por exemplo, se de repente, o que que me faz buscar um nutricionista? Vamos ver, digamos que eu estou com sobrepeso, isso está me consumindo, me incomodando, às vezes esteticamente, ou então outras vezes por questões de melhorar a qualidade de vida, saúde, enfim. E aí, pronto, cheguei lá em Síria e agora eu vou, né? Então, isso foi uma permissão, uma abertura, né? E às vezes, assim, até uma imposição externa que faz com que a pessoa busque aquilo ali. Mas a pessoa ela precisa estar inteira nessa busca, né? A partir do momento que o cérebro ele entende que aquilo vai gastar energia, vai precisar de esforço, né? Vai precisar de dedicação, vai precisar de tempo, vai precisar de o que você precisa mais, né? Para manter. Você precisa acompanhar o processo, não é só você, recebi lá a minha dieta e aí eu vou pôr na gaveta, começo a fazer alguns dias e aí depois pôr na gaveta, porque o cérebro entende que aquilo é difícil, é complexo. E quando tem essas camadas, né, que envolve a parte emocional, as questões mais, as camadas mais internas, né? Então, o cérebro ele vai resistir ali e naturalmente ele vai enviar várias desculpas que a gente não tem consciência, entendeu? Ah, ela me pediu para fazer um diário alimentar, mas eu vou começar daqui a 2 dias. E aí sempre vai rolando. Então, sempre Aham. acontece, às vezes, um imprevisto, um telefone que toca, uma pessoa que chega, e aí aquilo vai Esquece, né? No próprio esquecimento mesmo, é uma forma de demonstrar essa resistência, né? acontece a procrastinação. Então, a procrastinação, né, e a resistência, elas andam assim, ó, coladas, né? São primas e irmãs. Então, quando se identifica isso, então tem que chamar a pessoa para ação. Olha, Uhum. vamos aqui ver essa questão, entendeu? Cavar aí essas camadas, né? Se precisar de ajuda de um outro profissional, buscar um trabalho em equipe para que a pessoa ela vá quebrando, né? Essas resistências para que ela possa se permitir 100% do processo. Porque aí, quando ela conseguir alcançar pelo menos os mais de 90%, aí pronto, vai deslanchar. Né? Então ela vai dizer, Sim. poxa, por que eu não fiz isso antes? É mais ou Uhum. menos isso que ocorre. E que dica que você daria assim para quem está aqui, que está querendo começar a fazer, né, a começar a escrever e não sabe por onde, né? Que dica que você Sabe por daria onde? assim? Tem algum manualzinho, alguma, sei lá, um segredinho para a pessoa começar e deslanchar nisso daí? Não, então, eu sempre, eu nunca gosto de impor, sabe? Quando a gente vê coisas com regras, a gente já começa com essa coisa da É. resistência. Então, Uhum. é liberdade. Liberdade. Primeiro, o que, que você gosta? Um hábito, ele só é gerado com plenitude se tiver o um mínimo de disposição, né? E de que aquilo te traga um bem-estar, uma felicidade. Não adianta você querer fazer algo que é chato, que você não gosta no primeiro momento. Então, tem que ir quebrando essas barreiras, né? Se é muito difícil inicialmente, mas criando condições. O que, que eu peço para as pessoas fazerem? Às vezes, um cantinho do seu quarto, do seu escritório, criar um local de aconchego. Tudo aquilo que você precisa. Às vezes a gente precisa de um banho relaxante. Então, eu vou lá Isso. e vou tomar meu banho relaxante com tudo que eu tenho direito e mereço. Ok.
eu quero hoje ir num parque, vou andar descalça na grama, vou na praia. Pronto, todas essas coisas que a gente pode escolher, né? Eu também posso escolher criar. A gente não escolhe, às vezes, um altar em casa para fazer orações, né? Então, Sim. eu vou Uhum. eleger um cantinho que eu acho que é agradável. Vou comprar aquelas canetinhas lindas, maravilhosas, como, por exemplo, eu adoro, eu sou a louca da papelaria. Ah, Ou eu seja, também amo. É, eu tenho várias canetinhas cores, eu amo. coloridas. Eu vou buscar, sabe, artifícios que me estimulem, né? Que tem essa coisa do se mimar mesmo. Por exemplo, esse ano eu comprei essa agendinha porque eu achei a coisa mais fofa. Uhum. Então, Linda. aqui eu já começo o meu ano, sabe? Por exemplo, eu adoro escrever em cadernos sem pauta, né? Então, é um caderno que me dá liberdade. Eu não gosto de escrever com caneta, eu gosto de escrever com o lápis mesmo, de madeira. Então, são preferências. Existem aqueles lápis que têm uma escrita mais gostosa, sabe? Então, cada pessoa ela vai descobrir uma forma. Então, o que eu vou escrever? Sabe, se permita. Às vezes você não precisa ter um roteiro para você fazer uma escrita. Às vezes você pode, sei lá, de repente escreve uma música, ou sei lá, faz uma receita de bolo, sabe? Transcreve ali para o papel. Ou então, fala como que você está se sentindo, se existem sinais no seu corpo que estejam, sabe, te dizendo alguma coisa. Enfim, às vezes tem pessoas que falam, eu tenho um problema de insônia, ou então eu tenho ansiedade. Eu falo, vamos escrever sobre isso? Né? Como que você, assim, no seu dia, você identifica que a tua ansiedade, ela tá já botando, sabe, as garras de fora? Quando é que começa esse processo? É de manhã, é de tarde, à noite? Começa a escrever. Como é que você se sente? Seu corpo, né? Quais são as sensações, né? Os sintomas. Como você gostaria de estar, né? Como que você desejaria que o seu dia começasse e terminasse? Até porque, assim, você quer saber como vai terminar o seu dia? Começa a observar como é que ele começa. A forma como a gente começa o nosso dia diz muito de como a gente vai evoluir ao longo do dia e como a gente Ah, vai terminar o nosso dia. é. Se E você já assim, tem a começa questão o das dia agitado, visualizações. Desculpa, Lana, é porque eu me lembrei aqui, tem a questão das visualizações também. Como é importante a gente visualizar aquela pessoa que a gente quer se tornar, né? sim, Porque às vezes a gente fica naquela, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas visualiza, coloca aquilo ali no papel, escreva, porque toda vez que você lê aquilo ali, vai reforçando, né, as ações. Deixa eu só registrar, meu pai e minha mãe estão aqui, meu pai é escritor, Paulo José Simeone Milagre, aí chegou agora, meu grande inspirador aí nas escritas. estou vendo Muito também bom. as conhecidas, Marfisa, Michele. Nossa, que delícia! Queridas, muito lindas, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Nós estamos aqui falando da Marilene, importância da escrita para quem está chegando agora. E aí, Lana, essa questão da visualização também, ela é algo importante para a gente escrever, não é? Fala um pouquinho é sobre muito, isso. é muito importante. Na minha concepção, né, na minha humilde percepção das coisas, o que eu entendo? Quando a gente alimenta pensamentos, né, de negatividade, pensamentos sabe, de baixa estima, é, as pessoas sempre falam, olha, para cada três pensamentos, não, para cada um pensamento negativo, você tem pelo menos que combater com três pensamentos positivos, né? E aí tem essa coisa que hoje é muito comum falar de felicidade, buscar felicidade, aquela coisa toda que todo mundo tem que estar positivo o tempo inteiro. Eu não, sabe, eu não sou muito partidária para esse caminho. Eu acho que se você tem as suas emoções, você precisa vivenciá-las, né? Muita calma nessa hora, a gente precisa ter cautela, porque a gente está sempre buscando o quê? O equilíbrio. Então, Sim, mas o que acontece? Se você tem um pensamento negativo e você se apega a ele,
você corre o risco de entrar naquele círculo vicioso de reclamação, de que nada muda, de que está insatisfeito. E aí, o que é que vai acontecer? Não é que isso vai atrair coisas, sabe, cada vez mais negativas. Não, é porque você mesmo não vai. É até uma coisa que não tem muito nexo. Se você está com pensamentos negativos, você vai agir positivamente? Não Não. tem como, né? A Então, ação, ela vem depois do pensamento, né, Lani? você vai estar mais lenta, você vai estar mais introspectiva, você vai estar mais temerosa, o medo vai prosperar, a dúvida. Então, assim, outros sentimentos vão se unindo a esse pensamento de negatividade. E, portanto, as suas ações não serão muito diferentes. Agora, quando você pensa positivo, o que você vai despertar nessa positividade? A fé, a esperança. E nessa de você ter fé e de ter esperança, você vai ter a capacidade de se enxergar lá na frente e, portanto, de visualizar. Então, o Sim. exercício da visualização é como se fosse um catalisador, né, positivo para que você entre em ações positivas. Então, você vai ativar áreas e outras emoções e outros sentimentos, né, que vão engrenar positivamente. Então, suas ações serão de crescimento, né, e não de diminuição. Então, serão de prosperidade, de criatividade. Então, a visualização tem muito disso. Eu tenho testemunhos assim, na minha vida particular, com essa coisa da experiência da visualização. Então, por exemplo, o Florescer mesmo, o projeto do Florescer que hoje, assim, está no Brasil, está fora do país, são vários profissionais, certificação, eu estou indo agora para a 19ª turma de certificação. Isso tudo foi um projeto que eu desenvolvi dentro de 2 anos, mas que lá atrás foi através da visualização, porque eu já me imaginava movimentando pessoas, sabe? Levando a minha experiência da escrita para outras pessoas, para outros profissionais. Então, eu me via fazendo isso. Foi através da visualização. Então, eu me coloquei em movimento para fazer isso acontecer, né? Agora, se eu pensasse que eu era incapaz, que era difícil, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha ideias, que eu não tinha essa capacidade, eu não ia fazer nada, entende? Então, e a escrita está nisso, porque eu preciso de planejamento. Então, a escrita vai compor, eu preciso de ideias. Então, sempre eu vou estar ali escrevendo, Isso. entende? E é tão interessante, Lani, assim, quando a gente começa, né, com a escrita, às vezes aquilo que você escreve não faz sentido naquele momento, mas está lá, está registrado. Aí você passa por outra situação, você fala, gente, peraí, na hora que volta no caderninho, como faz sentido, né? Não faz sentido. É muito interessante isso, é Faz. muito legal, né? E aí eu me lembrei que você estava falando no início da live a questão na adolescência, quando a gente escrevia os diários, né? E eu tive muitos diários, para mim era uma alegria virada do ano, porque era diário novo, né? E aí tinha aquela coisa de canetinha nova, diário novo e tal, e eu sempre escrevi muito, né, nos diários. E é interessante a gente voltar também na leitura daqueles diários, daquelas, né, daquelas escritas mais antigas, para você ver o quanto você evoluiu, O quanto você sabe? Porque evoluiu. às vezes a gente vai passando, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e você não percebe, fica natural a sua evolução, e aí você acha que aquilo é normal, né? Mas quando você volta e pega na escrita, você fala, gente, olha, né? Olha como eu evoluí, olha como que aquele desejo que eu tinha, né? Um sonho que eu tinha, eu já realizei, busquei outro sonho. Então, é muito legal, né? Você voltar também nas suas escritas, né, Muito Lani? legal. Por exemplo, tem um livro chamado O Milagre da Manhã. Ah, eu sou apaixonada com esse livro. Eu já li ele 3 vezes. Uhum. Na verdade, é um método, né, que o autor desenvolveu, né, que tem até o PHP, que é um programa de hábitos positivos que há uns 2 anos atrás eu lancei. Ele foi com base nesse Diário do Amanhã, que na verdade, assim, ele é direcionado para aquelas pessoas que gostariam de acordar mais cedo, né? E é Sim. justamente o milagre da manhã. Então,
Tem várias culturas, né, que quando você diz que quando você acorda cedo, né, o seu dia ele é produtivo e várias Super coisas produtivo. acontecem. Eu pratico o milagre da manhã. Então, assim, eu sou um testemunho de que no dia que eu não acordo cedo, o meu dia realmente ele muda, sabe? E o meu Eu, processo mais criativo é na hora que acordo cedo, faço, né, as orações, meditações e tudo. Na hora que eu pego na escrita, é onde eu me torno mais produtiva. É onde eu penso numa postagem que eu vou fazer, onde eu penso num programa que eu quero lançar. É onde eu penso, né? Nossa, uma ideia para o paciente que eu vou atender. Então, realmente é fantástico. então, já você é o meu inverso, porque eu sou muito dorminhoca, muito dorminhoca. Eu E é sempre da tenho uma madrugada, né, Mano? E quantas vezes eu tive online aí na madrugada afora? Eu já falei, vai dormir, criatura. já meu processo criativo é mais à noite. Eu Uhum. talvez isso tenha algum vínculo por conta da época que eu trabalhava no setor corporativo, no mundo corporativo, tinha aquela coisa de horários rigorosos, né? Aham. Eu trabalhei muito tempo como analista de vendas, eu tinha que entrar na empresa às 5 horas da manhã. E aí, assim, pra mim aquilo ali era uma, sabe, era mesmo que dar uma chicotada, mas eu tava lá. Então hoje, eu sempre falo assim, eu vou dormir um pouco mais tarde, porque eu já trabalhei muito e acordava muito cedo. Enfim, mas hoje eu me permito organizar os meus horários, né? Eu sempre marco as minhas coisas mais para tarde, e aí aquilo que não vai cabendo no resto do dia, eu vou preenchendo as manhãs. Mas eu me permito isso. Aham. É, porque eu sou mais criativa à noite, então às vezes meia-noite eu tô lá planejando postagens, eu estou escrevendo no blog, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa. Então eu acho mais produtivo e até mais tranquilo e calmo. Mas enfim. Então, nesse livro do Milagre da Manhã, ele fala, né, da importância de você voltar na escrita e aí você fazer essas comparações para você ver o quão você evoluiu. Isso faz uma Sim. diferença, né? Então tem como até você pegar algumas coisas que você escreveu, rememorar, trazer para sua realidade, modificar, sabe? Então faz parte do processo de uma forma muito positiva. Isso é muito legal. E como eu falo muito dessa questão da escrita, do emagrecimento, eu estou vendo que Bruna chegou aí, nutróloga linda aqui de Montes Claros, tem algumas nutris aqui também. E aí, quando eu comecei a preparar, né, para essa live e tudo, aí eu me lembrei de um livro que uma paciente minha até me falou que é esse livro Escreva e Emagreça. Eu não sei se vai ficar ao contrário. Você conhece, Lana? Não, Esse não conheço. livro, ele é muito lindo. Gente, fica aí a indicação para vocês que são profissionais da área de emagrecimento. Ele é muito legal, porque ele traz muito essa questão da escrita nos processos de emagrecimento, sabe? E com algumas ferramentas e tudo. E assim, ele é um livro que ele está disponível, né, para as pessoas comprarem, mas eu acho muito legal ter o suporte do profissional, sabe? Para na hora de falar da alimentação, a gente está ali dando aquele suporte mesmo, né? Não fica muito solto. Então, a gente usa as ferramentas, né, de coach e de aconselhamento que a gente normalmente usa nos atendimentos, mas também todo orientado, sabe? E a escrita, todo o tempo ela falando e mostrando as ferramentas. Então, é algo muito legal também. E aí, quando eu peguei esse livro, eu falei assim, gente, eu vou propor para a Alana a gente fazer um workshop da escrita do emagrecimento. Ai, que legal! Eu vou falar isso ao vivo, vou pegar ela assim de um jeito que não vai ter jeito de porque, assim, é muito Nossa! legal, sabe? Eu tenho experiência já. Inclusive, essa paciente minha que me apresentou esse livro, o processo dela foi lindo. Ela tinha comprado o livro, ela falou, eu comecei a ler e não me interessei. Aí eu comprei esse livro, acho que nem tá mais à venda, eu consegui comprar num sebo e tudo. E aí, quando eu vi, falei, não, nós vamos seguir as orientações do livro, porque é fantástico. E aí, junto, a gente vai aplicando, né, as ferramentas, o coach, Claro. as E, orientações nutricionais, que eu acho super importante e tudo. Mas aí eu já estou te lançando. Olha, me veio a ideia 15 minutos antes de começar a live, a gente fazer um workshop do emagrecimento. E aí, Bruna está aí também, Bruna Nutróloga, vamos fazer uma convite aí, gente, para fazer esse povo emagrecer pela escrita também. Né? Porque é fantástico. eu atendo muitas pessoas, né, que chegam no consultório com transtornos alimentares, né? E essa parceria com nutricionistas, assim, é primordial. Senão, a coisa não acontece. O que eu tenho para falar sobre isso, né?
é, sempre quem nós somos na vida adulta é um reflexo de toda a nossa trajetória, desde lá da barriga da mamãe, né? E até o Winnicott fala, né, que o primeiro ser humano, né, que o bebê se depara, né, é com o rosto da mãe. E normalmente esse aconchego é aonde? É no seio, né? É no amamentar. Então, na maioria das vezes, eu procuro ficar analisando, né, as pessoas que vão chegando e que vão contando as suas histórias. E assim, normalmente, né, transtornos alimentares, né, que você vai, sabe, observar a história da pessoa. Então, às vezes, essa relação mãe-bebê, ela tem sabe, um referencial gigantesco, gigantesco. E quando você entra num processo terapêutico, né, e até mesmo assim, o paciente está com a SIDA, ele está fazendo um processo terapêutico também, Sim. sabe? Por quê? Porque você usa essas ferramentas, né? Sejam elas a ferramenta do coach, a sua experiência de vida, enfim, o seu conhecimento de mundo, e, sabe, experiência vasta, né? A escuta ali o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente olhar para essa trajetória, né? Essa história. É como se fosse assim, uma coxa de retalhos, você vai juntando essas partes, né? É. E, E e, assim, e e aí você... como é importante, Lani, a gente observar também as disfunções, né? Porque eu vejo muito na nutrição, é o que você está falando, somos terapeutas nutricionais também, né? A gente acolhe aquela demanda, a gente pratica a escuta ativa, mas tem casos de disfunções, então a gente precisa sim caminhar para o profissional, né? Porque senão a gente não vai ter sucesso no acompanhamento. E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, olha, nutricionista e psicólogo tem que ser amigos, gente. Não tem como, Não tem sabe? Não como. tem como. Ó, eu falo, para mim, eu colocaria uma pochetezinha e andaria com uma psico do meu lado o tempo todo, porque a gente precisa ter esse suporte, né? Porque Porque casos disfuncionais, eles precisam de um acompanhamento muito mais, né, especializado e algo mais aprofundado, né? E sim, isso vai refletir no nosso acompanhamento também. com Né? Então, certeza. como é importante a gente manter essa parceria, a gente manter essa conversa, né? E a equipe mesmo, eu adoro trabalhar em equipe, né? De encaminhamentos mesmo, a gente sabe até onde consegue ir, né? E, E é muito interessante. Isso eu falei assim, deixa eu falar com a Lani desse workshop, porque sozinha, né, eu preciso de alguém para me dar uma luz aí também. às vezes, por exemplo, chega o paciente, aí pronto, exatamente, Bruna, equipe multidisciplinar, para o bem do É, paciente. Às isso. vezes, E, Bruna, deixa eu só ver aqui, porque a Bruna falou também que adora fazer o diário alimentar com os pacientes dela. É incrível, né, Bruna? Quando a gente não encontrar resistência nos pacientes e eles realmente fazem, isso é libertador, né? Porque ele se liberta daquele peso, daquilo que ele não estava conseguindo seguir, não estava conseguindo alimentar, né? E é muito importante a gente se colocar no papel de não julgador, né? De escuta ativa mesmo, de escutar a demanda e ajudar o paciente a sair daquilo ali, né? E o diário alimentar realmente ele é incrível. Bruna me encaminha os pacientes dela, né? e assim, às vezes o paciente chega, né, com as emoções à flor da pele, e aí, sabe, às vezes até chora, sessões seguidas, e você tratar de um paciente, né, que às vezes está com uma demanda emocional gigantesca, né? Mas que precisa ver essa parte biológica. Então, às vezes, Sim. você está com as taxas hormonais, né, alteradas, que influencia diretamente nas emoções. Então, assim, é uma série de coisas que você não tem como você trabalhar sem ter essa multidisciplinaridade, né? Você tem que ter essas parcerias. A mesma coisa. Ah, eu estou fazendo terapia, eu tenho que ter o acompanhamento de um psiquiatra, eu tenho que fazer tratamento medicamentoso. Ah, se for constatado que existe um diagnóstico e precisa de um tratamento terapêutico por meio do medicamento,
vamos ter que fazer. É 50-50, sabe? Se Isso. for só medicamentoso, não tiver terapia, vai ser mais lento. Talvez não vá E funcionar. eu falo que a obesidade, né, ela é multifatorial. Se ela é multifatorial, não tem como um profissional trabalhar aquele indivíduo, sabe? É muito difícil. Então, é importante a gente manter, né, essa equipe, esse contato. Porque o sucesso, né, que aquele paciente consegue alcançar, o resultado que ele consegue alcançar, é o nosso sucesso também. Né? Então, eu acho que manter essa equipe, manter essa dinâmica, né, em prol do paciente, isso é muito importante. Né? Lani, faltam 5 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto lindo Florescer. Fala um pouquinho aí pra gente. Projeto Florescer, então. Florescer, rapidamente, né? São umas cartas. São cartas, inclusive eu deixei aqui. São 89 cartinhas, né? Cartas onde eu trato as dimensões. Não tem como a gente falar de ser humano sem ter a dimensão física, mental, emocional e espiritual. Então, para cada uma dessas dimensões, existem cartas de conceito, reflexão e tarefas. E é trabalhado um gráfico, uma mandala, uma flor compartimentada com 12 áreas, né? Então, essas cartas vão conceituar, vão ajudar a pessoa a fazer uma reflexão e ela fazer tipo um raio-x, um diagnóstico do seu momento atual de acordo com as 12 áreas. E aí, na sequência, né, que eu chamo de fase 2, a gente vai entrar definitivamente nas tarefas, que são as cartinhas de acordo com a necessidade, né, a prioridade que ela dá para as áreas mais carentes, a gente vai começar a desenvolver a escrita, né? Então, essa escrita, ela vai, como por exemplo, um, uma cartinha de tarefa, que de repente vocês, eu posso até deixar aqui e mandar para a Cida e ela postar aí no story dela, uma cartinha para vocês exercitarem. Escreva sobre as sensações desagradáveis e desconfortantes do corpo. O que eles estão querendo dizer? Então, muitas vezes a gente tem sensações no nosso corpo e é preciso a gente prestar atenção, né? Então, tem vários outros insights na cartinha, eu posso deixar para vocês. E, assim, vai sendo desenvolvido um processo de escrita, né, que as pessoas, assim, adoram. E é por autoconhecimento, né, Lani? Assim, é o que você falou no Autoconhecimento, início, né? Ele é um processo, não é? isso, autoconhecimento, eu uso no consultório, processos de desenvolvimento. Está saindo agora, eu comecei a fazer agora, desenvolver a versão específica para adolescentes. Então, assim, são vários públicos, né, possíveis de se trabalhar, né, inclusive a área da nutrição também. E aí, como que faz, Lani, assim, para o pessoal, né? Eu tô vendo que tem alguns psicólogos aqui também. Para quem tem interesse, né, nesse material do Florescer, tem uma capacitação? Como que é? Isso, existe, a pessoa ela pode adquirir o kit, ele é super prático de utilizar, mas se você quer se aprofundar mais nessa coisa da escrita com esse cunho terapêutico, qualquer pessoa ele pode se auto-aplicar as cartinhas e usar na sua vida pessoal. Mas se você quer se aprofundar mais nos cuidados com a escrita, porque não é só escrever por escrever, né? Então existe alguma coisa assim a ver também com a ética, alguns cuidados, privacidade, enfim, um aprofundamento. Existe a certificação, né? Onde a pessoa vai e ele se torna um facilitador, aí recebe um selo, vai ficar lá no site, e aí ele vai estar apto a trabalhar com mais segurança, né? Auxiliando essas pessoas nos seus processos de autoconhecimento. É super Que simples. lindo. E aí, depois eu vou colocar nos meus stories, né, também, o seu contato, né? Só seguir a Lani, viu, gente? Lani é uma pessoa que é para seguir para a vida. Porque eu sou suspeita, porque sou amiga, mas eu sou encantada com a produção de conteúdo dela, vale muito a pena. É essa pessoa o tempo todo, né, tranquila, que transmite essa paz pra gente. Lani, nós temos 1 minuto. Que mensagem que você poderia deixar aqui para minha audiência? Bom, façam qualquer exercício da escrita aí, marquem a Cida, me marquem, criem uma página aí para escrever qualquer coisa de forma livre, sabe? Reservem aí, procurem criar esse hábito. Eu sei que isso, sabe, começará a fluir, né? E fará uma grande diferença, né? A escrita, ela
ela registra, né, os nossos momentos, né? Ela imprime o nosso pensamento, ela ajuda a organizar as nossas ideias. Então, é isso. Estou, assim, encantada. Ela traz a nossa essência, né, Lani? Querida, eu queria muito agradecer você, tá? A gente já está chegando em 1 minuto, ó, em 1 hora. Eu não sei se o Instagram vai fazer a gente cair, mas olha, gratidão por estar aqui com a gente. Quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, tá? Com a gente. Leisa está chegando agora, vai ficar gravado, viu, Leisa? Essa Nutri maravilhosa, obrigada, linda. Então é só vocês entrarem em contato com a gente, tá? No Stories e continuam seguindo a gente aí que vai vir muita coisa linda pela frente, né? Muito bom. Gratidão. Isso, gente, um beijo para vocês que estão aqui, tá? Bruna, eu não estou vendo todo mundo, aqui já tá encerrando aqui para mim, mas gratidão por estar aqui. E depois vão lá no comentário, vou salvar agora a live, vai lá no comentário e coloca lá uma mensagem, né, do que ficou desse nosso encontro para vocês, tá? Vai ser uma alegria, né, Lani, a gente entrar lá e continuar esse bate-papo lá. Pela escrita, né? Vamos continuar o nosso bate-papo através da escrita. Um grande beijo, viu? Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, Marcisa.